jovens. E é uma coisa que é muito recorrente em relação a tudo isso, porque se discute bastante a questão da importância do meio ambiente, né? Ou a gente cuida, ou a gente morre, ou vai deixar só besteira para as pessoas que virão depois. Mas a gente esbarra sempre na questão do financiamento, porque tudo passa por financiamento. E há um problema que já foi identificado, inclusive, pelo ministro Flávio Dino, no STF, e por um estudo que foi divulgado semana passada, de que os fundos, eles são engessados. Não é todo mundo que pode ter acesso aos fundos. Eu queria saber até que ponto, por exemplo, o Fundo do Clima, do Meio Ambiente, o próprio Fundo da Amazônia, que é administrado pelo BNDES, até que ponto essas propostas que foram aqui, trazidas aqui, vão reverberar numa melhoria do uso dos recursos desses fundos. Por quê? Tem um fundo que tem o reembolsável e o não reembolsável. Só que um estudo revelado semana passada diz que o não reembolsável não chega a 5 milhões. Então, assim, para a gente olhar o tamanho do Brasil, o tamanho do problema é irrisório, né? Então, eu queria saber de que maneira o que sai daqui vai reverberar para que o Ministério, o governo do Brasil, repense a forma com que os recursos dos fundos são usados, entendeu? Essa é a minha primeira pergunta, dos fundos. A segunda, que é uma questão que é muito interessante, a gente tem uma COP muito importante no Brasil, mas a gente vive um momento, além da questão geopolítica, os problemas todos, né, que a gente enfrenta, a gente vive uma realidade da inteligência artificial chegando e exigindo uma energia e água de forma incomensurável, né, para gerar energia para manter essas plataformas. E, por outro lado, uma das soluções climáticas, que seriam os carros elétricos, também vem numa pressão muito grande em cima das terras raras, né, para explorar os minerais que nós temos aqui, que, inclusive, estão em terras protegidas. Então, como é que a gente concilia a política brasileira, que hoje foi muito aplaudida dentro das propostas que vieram, dentro desse contexto? E ainda tem a questão de que o Ministério do Meio Ambiente, de um lado, está aqui defendendo uma coisa, e lá no Ministério de Minas e Energia você quer explorar o petróleo na margem equatorial. Então, é isso que eu quero saber, como é que se concilia tantos interesses, né, dentro do que a participação popular trouxe dentro dessa conferência. E ainda tenho mais um outro problema, que muitas coisas dessa conferência têm que passar também pelo Congresso Nacional, que tem sido um pouco duro em relação ao tema. Então, assim, são essas questões que eu trago aqui para a senhora. Não sei se eu consegui ser clara, né, em relação a isso. Obrigada. Bem, em relação à questão dos fundos, né? Primeiro que, no governo do presidente Lula, eles estão totalmente adaptados e ampliados. Não vamos esquecer que o Fundo Clima estava completamente desarticulado. Os recursos que a gente tinha era algo em torno de 400 milhões. Eu, o ministro Fernando Haddad, fizemos o lançamento de títulos verdes na Bolsa de Nova York e ampliamos o fundo para 10 bilhões. E ele tem uma parte que é de recursos que não são reembolsáveis para projetos que não têm condição de viabilizar, digamos, esse retorno. E uma outra parte com juros mais acessíveis, bem acessíveis, para a própria dinâmica econômica de ter um recurso reembolsável. Geralmente as pessoas acham, reembolsável é um prejuízo? Não. Porque, se ele é reembolsável, significa que ele vai estar disponível para um outro negócio. Ele não termina em si mesmo. A outra coisa, o Fundo Amazônia, ele foi pensado durante a minha gestão anterior, quando nós saímos em 2008, ele estava pronto, e nós voltamos, ele estava parado. O governo Bolsonaro paralisou o Fundo Amazônia. Com os resultados que nós alcançamos na queda do desmatamento, nós já fizemos uma captação de mais 3 bilhões do Fundo Amazônia. Ele é 100% não retornável. E ele é usado para pesquisa, para a parte de atividades produtivas sustentáveis e fortalecimento institucional. E com a decisão do governo de enfrentar o problema da desintrusão de terras indígenas, também usado para
a questão de inclusão produtiva e segurança alimentar em comunidades vulneráveis. Nós ampliamos, né, já executamos, né, mais de 2 bilhões do Fundo Amazônia. O BNDES é o órgão operador do fundo. Esse fundo ele tem, digamos assim, a sua concepção, todo o processo de captação de ele é feito graças às ações do Ministério do Meio Ambiente, do mesmo jeito que o Fundo Clima. Nós, o ministro Fernando Haddad, é bom ter um ministro da Economia que é uma pessoa que é comprometida com a agenda ambiental. Ele viu também no Fundo Clima a possibilidade de ampliação mais ainda do recurso, e a gente tem o EcoInvest, que agora, né, nós já temos mais de 36 bilhões, são recursos retornáveis. Acabamos de fazer um leilão para restauração de 1 milhão de hectares de área degradada. Já tínhamos feito um outro leilão. Vai ter um específico para a Amazônia. Esse que foi feito agora, inclusive, tem a obrigação de 10% do recurso ser para a restauração da Caatinga. Nós estamos trabalhando dentro do próprio PPA, os 80 programas, 58 têm ação de sustentabilidade. Isso significa movimentar o recurso dos ministérios para ações de sustentabilidade. Por isso que o conceito de política ambiental transversal, ele realmente é o pulo do gato, porque é você colocar recursos para a agenda ambiental em todos os setores do governo. O Plano Safra. O Plano Safra, até o governo do presidente Lula, era algo em torno de 0,2% para a agricultura de baixo carbono. Do meio ambiente e da fazenda, agricultura e desenvolvimento agrário fizemos. Todo o recurso do Plano Safra tem que ser para a agricultura de baixo carbono, criando mecanismos de incentivos. Quem se compromete de ter boas práticas pega o recurso com um juro 1,5% menos do que os que vão para as atividades convencionais. É um incentivo para que as pessoas tenham boas práticas. No caso agora do EcoInvest, as áreas que serão restauradas não pode ser de desmatamento ilegal, não pode ser áreas que foram desmatadas ou qualquer falta de cumprimento da reserva legal, da área de preservação permanente. E não pode ser só para cultivos rápidos. Você pode até começar plantando cultivos anuais, mas depois você vai ter que ir migrando para culturas perenes, exatamente para combinar essa questão de produção e sequestro ou fixação de carbono. Ou seja, a gente está ampliando os recursos e ter o plano de transformação ecológica, né, orientando todo o processo, né, em 6 eixos estratégicos: adensamento tecnológico, infraestrutura verde resiliente, transição energética, bioeconomia, economia circular, finanças para a transformação ecológica, que é isso que eu e o ministro Fernando Haddad temos feito, é um caminho de potencializar. Em relação à questão de conciliar, eu nem uso o termo conciliar, sabe? Porque conciliar parece que são o tempo todo 2 opostos e a gente ali se equilibrando. Nós temos que integrar. Por exemplo, como é que eu vou conciliar o recurso do Plano Safra com combater desmatamento? Não é conciliar. Eu tenho que integrar dentro do Plano Safra, as ações já têm que ser voltadas para combater desmatamento. Por isso que a gente faz um estímulo à boa prática. A gente está trabalhando também um fundo, que é um fundo global, para pagamento por hectare de floresta preservado. Aí não é nem pagar para parar de desmatar. Você preservou, seja comunidade indígena, comunidade tradicional, ou mesmo o privado, se está tudo dentro da regra, ele pode receber um recurso
por cada hectare de floresta preservada durante um período longo, de mais de 20 anos, para poder preservar essas florestas. Estamos criando instrumentos econômicos e creditícios para viabilizar a transformação ecológica. O Congresso. Então, o Congresso, a nossa democracia, e acho que a sociedade civil também dá um recado. Eu espero que as eleições de 2026, a pauta da emergência climática, seja colocada com muita força para que a sociedade dê sustentabilidade política para os temas que são o desafio do século. Na hora que o cidadão tiver consciência de que esse tema não pode não ter resposta, indicadores de resultados, com certeza eles entrarão como prioridade na plataforma dos governos. Eu sempre digo que você pode até ter uma ideologia de centro, de direita, de esquerda, progressista, conservador. O que você não pode é ser negacionista. E, independente do espectro ideológico, todos terão que ser sustentabilistas. Não tem jeito. A mudança do clima impõe que todos façam o dever de casa, esquerda, direita, centro. Obrigada. Tá. Obrigada, meu irmão, que essa minha não está funcionando, não. Ministra, eu me chamo Geraldo César Moreira e estou pelo Brasília Capital. E antes de fazer pergunta, quer dizer que eu estou muito emocionado, porque está diante da senhora, né? Eu que nos anos 80, lá na pequena Conceição de Macabu, estava com os amigos reflorestando morros, né? Inclusive ontem eu postei uma foto que eu fiz com a senhora, e ele falou assim, você é tinhoso. Então, eu estou muito emocionado com isso, que eu acho que há alguns momentos da vida da gente que você sente que a história está acontecendo e que você está presente nesse momento, né? Então é isso, eu espero que eu consiga fazer a pergunta. Ministra, eu li muitas das propostas, né? Somente as 100 propostas e tal. Elas são muito importantes, relevantes. Ela fala de justiça climática, da transformação, da mitigação, né? Mas eu não vi uma, assim, especificamente sobre a questão dos combustíveis fósseis. E muito me preocupa essa questão de perfuração de poços na foz do Rio Amazonas, que é o nosso rio. Todos os nossos rios são sagrados, mas o Amazonas é icônico, né? E a senhora, como uma filha da floresta, né, da Amazônia Legal, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. E outra questão também, se essa conferência vai trazer impacto, vai trazer, por exemplo, um novo Código Florestal brasileiro. É isso. Obrigado. Bem, eu não conheço o universo das propostas, mas não tive notícia de que tivesse nenhuma delas que estivesse propondo um novo Código Florestal para o Brasil, que deu tanto trabalho para ser aprovado o que nós temos. Como a gente está num contexto político bastante complexo, né? O que nós temos é que implementar aquilo que nós já temos e aperfeiçoar para que o meio ambiente consiga ser melhor protegido, inclusive evitando retrocessos na agenda do licenciamento, que isso é motivo de preocupação e que estamos em diálogos com o Congresso. Em relação à questão de combustível fóssil, essa é uma agenda que ela se realiza em cada país que explora petróleo, mas é um debate global. A decisão já foi tomada, e ela foi tomada em Dubai, que é fazer uma transição justa e planejada para o fim de combustível fóssil. E a formulação, ela trabalhou também com o princípio da justiça climática. Países desenvolvidos vão liderando a corrida. Por que países desenvolvidos? Porque eles estão há mais tempo usando energia fóssil. Eles conseguiram resolver problemas econômicos, sociais, tecnológicos de suas sociedades, e existem países em desenvolvimento. Então, países desenvolvidos liderando essa corrida, produtores e consumidores de petróleo, carvão, petróleo, gás, enfim, e países em desenvolvimento em seguida a essa corrida.
Como o processo multilateral ele não impõe nada aos países, as NDCs, por exemplo, são, né, metas de redução nacionalmente determinadas. Essa transição ela vai ser também nacionalmente planejada, para que a gente tenha o resultado global. E, como eu disse na abertura, é melhor a gente mudar do que ser mudado. E a natureza já está nos mudando. Se nós nos planejarmos para fazer a transição para o fim do uso de combustível fóssil, nós podemos evitar os efeitos indesejáveis dessa transição. Vamos pensar um país como a Índia e a China, que não tem fonte renovável como o Brasil, certo? E outros países que não têm a mesma fonte. A Europa agora paga um preço, enfim... A maioria dos países não tem as vantagens comparativas que nós temos. É preciso que se tenha solução para o problema de segurança energética desses países. Por isso, triplicar renovável, duplicar a eficiência energética, não é? A gente pode ser um grande contribuidor para limpar a matriz energética global com a expectativa de produção de hidrogênio verde. Então, essa transição tem que ser uma transição justa e planejada para o fim do uso de combustível fóssil. O processo da margem equatorial é um licenciamento que é feito. O IBAMA não decide sobre a matriz energética brasileira. Quem decide isso não é nem o presidente da República sozinho, é o Conselho Nacional de Política Energética. É algo tão complexo e importante da vida dos países que são os conselhos que vão decidir. Então, o IBAMA ele trabalha com licenciamento. Se o projeto é viável do ponto de vista ambiental, o IBAMA não vai nem dificultar nem facilitar. Ele quer que sejam cumpridos os regramentos. É assim que tem sido em todas as dinâmicas, né? Eu mesma, todo mundo conhece minha posição pessoal em relação à energia nuclear na realidade do Brasil. E, quando eu fui ministra da outra vez, foram feitas licenças para a parte de geração de energia nuclear, porque não somos nós que decidimos. Uma vez que os técnicos do IBAMA dizem, bem, de acordo com a dinâmica do licenciamento, responde para o investimento, não, mas eu, porque tenho uma posição política, não, é uma decisão técnica. Vamos para a última pergunta, gente. Oi, Carolina Becker, do canal Gov. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre as 10 propostas, em especial a criação de um programa de justiça climática e também a garantia de 5% dos entes federados para a criação de uma política nacional do meio ambiente e como que isso pode repercutir na COP30. Obrigada. Bem, a ideia de justiça climática ela tem que se expressar de forma transversal em todas as políticas, pensando como não prejudicar os mais vulneráveis, né? Aí, todo o processo que nós já estamos fazendo, Ministério de Igualdade Racial, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério de Direitos Humanos, Ministério de Combate à Fome, enfim, todos os setores, o PPA participativo, com mais de 58 programas voltados, Ministério das Mulheres. A ideia de justiça climática é uma política transversal. Como se expressa no Ministério das Cidades? A gente criou um programa Cidade Verde e Resiliente para atender as populações mais vulneráveis. Como isso se expressa no Ministério do Desenvolvimento Agrário? Com políticas, inclusive, agora de restauração, que o ministro Paulo Teixeira, né? A questão das florestas produtivas, que a gente sequestra carbono, fixa carbono, né? Sequestrando esse carbono, e ainda consegue ter uma poupança com espécies que são rentáveis para o agricultor familiar numa pequena parte da sua propriedade. A questão do crédito de carbono, não só para os grandes, mas também para as comunidades indígenas, para as comunidades locais. Então, a ideia de justiça climática tem que ser uma política transversal em todas as frentes para proteger os mais vulneráveis. A questão da proposta de garantir 5%, né, no mínimo 5% do orçamento dos entes federados para a questão da emergência climática, e para isso a implementação de um plano nacional
do meio ambiente, com ênfase em ações de gestão, de fiscalização, restauração, como está aqui na proposta que você pode pegar, eu acho que dialoga com um debate que está dentro do governo, que é criar um novo marco regulatório para o enfrentamento da emergência climática. Esse novo marco regulatório, ele estabelecerá, né, no meu entendimento, situação de emergência climática nas áreas mais vulneráveis de forma permanente. E, para isso, nós vamos ter que ter recursos de forma continuada para fazer esse enfrentamento. Nós temos cerca de 1.942 municípios que são suscetíveis a eventos climáticos extremos, como já deu conta o CEMADEM, o CEMAD, o próprio o INPE, todos que fazem esse acompanhamento. Então, a gente tem que estabelecer que esses municípios eles estão em emergência e ter ações continuadas. A ideia de um fundo é interessante, porque assim você contaria com recursos para que os entes federados possam fazer as obras de encosta, de drenagem, de restauração de nascentes, de restauração de córregos, de lagoas, de topo de morro, todas as intervenções necessárias de remoção de população de áreas de alto risco, fazer adaptação nos sistemas de transporte, nos sistemas energéticos, nos sistemas de comunicação. O Rio Grande do Sul ficou isolado, sem comunicação. Então, é muita coisa. Então, são ideias que vêm dessa conferência e que são trabalhadas. O bom é que a gente já tem, se a gente for contar tudo que já está de forma transversal, já é mais do que 5%. Agora, a gente tem que ter um olhar também para o Congresso. Nós temos uma grande quantidade de emendas impositivas. E eu sei que os parlamentares têm manifestado uma preocupação com incêndios, com as enchentes. Muitos discursos são feitos de forma muito enfática. Esses discursos precisam ser traduzidos, né, em ações concretas, fazendo destinação desses recursos também para o problema da emergência climática. É que, às vezes, a consciência e a verbalização da consciência vem antes. O indicador, não é, que mostra que a gente, de fato, partiu para a ação, vem depois. Mas, obviamente, que o indicador é a priorização na hora dos recursos financeiros, dos recursos tecnológicos e dos recursos humanos. Obrigada, Eu gente. agradeço, muito obrigada, e agradeço imensamente a Deus, peço que acompanhe todos os delegados e delegadas, porque esse foi um desafio enorme de fazer essa conferência ficar de pé, né? E estamos saindo daqui, posso dizer, feliz. Teve alguém que falou que não conhecia o meu lado bem-humorado, né? É porque é muito difícil, o incêndio aumentou, e como é que você faz humor com uma coisa dessa, né? Mas, quando eu sinto que, mesmo com todas as dificuldades, a gente reduziu o desmatamento em 46%, a gente reduziu a pobreza em quase 50%, a gente está com uma situação de quase pleno emprego no Brasil, aí você vai conhecer o meu lado que você não conhece, né? E, para quem não sabe, eu já trabalhei no teatro amador, viu? Obrigada, pessoal.